Quero chamar aqui à frente o Robson e a Aline, um casal que o Senhor tem dado a graça de pregar o Evangelho fora do seu... Pode vir aqui em cima, queridos. Da sua cidade natal, pregando o Evangelho. E em outro lugar eu vou esperar que eles apresentem todo o projeto, que falem um pouquinho. Depois apresentarão também a família completa. E eu sei que no coração de vocês sempre há um desejo de que a igreja brasileira conheça e tenha um envolvimento de coração. A gente, quando está fora, eu me lembro quando nós estávamos fora, com missionários também, o desejo era que a primeira igreja conhecesse e se ligasse mais intimamente com a gente. E por isso o tempo maior hoje, para que eles tenham tranquilidade de expor. O Robson veio com uma rouquidão, estavam temendo ontem não poder falar, mas eu creio que o Senhor reservou esse momento e diante do Senhor eles estão aqui para compartilhar a palavra, compartilhar dos desafios, de tudo que o Senhor tem feito pela vida deles. Vamos orar mais uma vez? Amém. Pai querido, nós te damos graças por esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos dos Teus feitos em outros lugares, que o Senhor tem enviado os Teus filhos para proclamar a Cristo. Nós te damos graças por este momento, pedimos que o Senhor dê condições do Robson e da Aline expressar tudo aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja conheça. E nós esperamos em Ti o mover do Teu Santo Espírito para que levante mais e mais pessoas com a visão de proclamação do Teu Evangelho. Nós te damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças e paz, queridos. Como o pastor Eric falou, eu estou praticamente sem voz. E, infelizmente, a semana passada, devido ao clima ficar frio e quente, e ao clima muito seco aqui do Brasil, já fazia 6 anos desde a última vez que viemos ao Brasil, e já fazia 6 anos que não sentíamos frio, né? Já que onde nós moramos, lá no Camboja, daqui a pouquinho os irmãos vão aprender um pouquinho mais desse país. Lá é muito quente e até foi engraçado quando nós tínhamos acabado de sair do aeroporto. Estava muito frio em São Paulo e a minha filha mais nova nunca tinha sentido tanto frio, né? Porque ela não fazia muitos anos que ela não vinha aqui. E ela saiu fora do aeroporto e estava frio. Ela falou assim: pai, isso é de verdade? O ar-condicionado está ligado aqui fora? Eu falei, não, é de verdade. Então, infelizmente, essa semana eu tive uma dor de garganta muito forte. Fiquei sem voz na sexta-feira. Ontem eu fiquei em silêncio o dia inteiro, tentando buscar em Deus, né, e também através dos medicamentos para conseguir vir hoje de manhã falar aos irmãos. E ontem à noite eu confesso aos irmãos que eu estava muito frustrado. Estava preocupado, triste. E falando com Deus: Senhor, como eu vou amanhã cedo na igreja? Como eu vou conseguir ministrar? Eu dependo da minha voz. E Deus colocou no meu coração uma passagem em que o próprio apóstolo Paulo também estava passando por uma situação semelhante, em que ele fala que ele tinha um espinho na carne, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, e ele pedia a Deus para que aquele espinho saísse do seu corpo, da sua vida, do seu organismo, e Deus não o atendeu. E no versículo 10, ele chegou à conclusão de que quando sou fraco, é que sou forte. E Deus colocou esse versículo, ele falou ao meu coração ontem à noite, e que na verdade nós dependemos da força do Senhor. Uns versículos acima, Deus fala para ele: no meu poder é que se aperfeiçoa, é aperfeiçoado na sua fraqueza. O meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Então, queridos, hoje, diante de Deus, diante da igreja, eu me coloco aqui em total fraqueza, para que a glória de Deus, ela abunde nesse lugar. Que toda glória, honra e louvor pertence ao nosso Senhor Jesus. E também nós esperamos que através dos testemunhos e depois da pequena mensagem que eu vou trazer, a igreja também seja edificada, amém? E por isso a minha esposa está aqui hoje do meu lado. Eu pedi a ajuda dela, como a minha auxiliadora vai me auxiliar. Eu falei assim: se a minha voz falhar, se eu ficar sem voz, você fala.
né? Então eu pedi para que ela apresentasse agora a nossa família, né? E depois eu continuo mais um pouco. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Eu tenho certeza que ninguém veio de tão longe igual a gente, né? Que a gente veio do outro lado do mundo. Então, para nós é uma alegria estar aqui, uma grande bênção e poder ver o rosto dos irmãos. Eu sei que muitos de vocês oram por nós e caminham conosco ali no Camboja. Então, é uma alegria estar aqui. E antes, né, eu vou ensinar vocês a falar uma palavra em Khmer, porque a gente quer trazer o Camboja para vocês hoje. Então, eu vou ensinar vocês como que fala oi de forma informal, tá? Então, no Camboja, a gente faz assim com as mãos e a gente fala susdai, susdai. Pode falar para as pessoas aí, susdai. Muito bem. Pelo menos oi, vocês já sabem e podem visitar a gente então um dia, tá certo? Eu vou apresentar a nossa família para vocês. A nossa família é uma grande mistura e muito linda. Só Deus poderia fazer isso. Eu e o Robson, nós somos casados, somos brasileiros. E a nossa filha biológica é a Melissa Yu. Ela nasceu na Indonésia. Então, ela é uma brasileira que nasceu no campo, está sendo criada no Camboja. E ela nunca morou no Brasil. Então, imagina a mistura que ela é. E a língua dela é o inglês. Ela fala português, mas a língua que ela pensa, ora, lê, é o inglês. E no Camboja, quando o Senhor nos levou para esse país que hoje é a nossa casa, que nós estamos lá há 10 anos, né? Pela graça de Deus, o Senhor nos deu 2 filhas do coração, que é a mais velha, Saraipei, que significa menina diamante, e ela é mesmo. E vocês podem chamar ela de Rebeca, porque ela se batizou de Rebeca, tá? E hoje ela é missionária aqui no Brasil, ela mora na Jocum, Jovens com uma Missão, lá no Paraná. Então, o Senhor nos levou para o Camboja e hoje Ele trouxe a nossa filha cambojana para servir a Ele aqui no Brasil. Gente, isso é só Deus. A gente nunca poderia imaginar. Então, toda a glória é do Senhor. Só Ele para fazer isso mesmo. E a nossa filha do meio é a Pari, mas vocês podem chamar ela de Pi. E hoje ela vai estar contando um pouquinho da história dela também. Então, essa é a nossa família. Minhas filhas todas falam português já. E é uma mistura linda, como vocês podem ver, para a glória do Senhor. Sim. Já elas vão voltar aqui. Eu tinha preparado uma palavra um pouquinho maior, mas devido à minha condição, nós vamos estar meditando apenas em 2 versículos. Como daqui a pouquinho vocês vão estar presenciando uma jovem de uma outra nação, de um outro povo, de uma língua muito diferente, vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouquinho o Khmer, que é a língua do Camboja. Deus me fez meditar num texto que está lá em Apocalipse. Os irmãos podem abrir Apocalipse capítulo 7. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 10. Que vai tratar da visão que João teve, que Deus deu a João sobre o final dos tempos. E João é levado então a uma situação, em um momento, em que ele olha uma grande multidão de pessoas vestidas de branco. E vamos ler então, o versículo 9 fala assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, e com vestes brancas, e segurando palmas, e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Deus levou João a ver o final dos tempos. Um dia esse final será uma realidade na vida de todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus. Daqueles que um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E João estava então diante dessa grande multidão. Ele falava que não podia se contar. E todos estavam vestidos de branco. E naquela imagem, se vocês forem ler todo o capítulo 7, falava que existiam anjos e os anciões sentados diante do Cordeiro. E um ancião chegou diante de João e perguntou:
você sabe quem são esses que estão de branco? E João fala assim: Senhor, tu sabes, eu não sei quem são. E esse ancião fala: esses são aqueles que vieram na grande tribulação, uma grande multidão de muitas nações. E nós hoje estamos lá no Camboja, servindo ao Senhor entre aquele povo, desejosos e orando para que tanto brasileiros quanto cambojanos e pessoas de todas as nações, lá no fim, um dia possam estar clamando a salvação que vem do Cordeiro de Deus. E essa é a função da igreja, é a missão da igreja na terra como embaixadores do reino. E o último versículo que nós vamos ver em Mateus, tratando dessa mesma questão, Jesus estava com os seus discípulos. Ele tinha saído do templo e subiu no Monte das Oliveiras e começou a conversar com os discípulos. Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler o principal texto, vai ser o 14, mas vamos antes passar pelo versículo 3, no final do versículo 3. E os discípulos, pensando sobre a questão do fim dos tempos, sobre aquilo que João, mais para frente, iria ver lá na frente, lá que ele relata em Apocalipse. No final do versículo 3, primeiro, os discípulos perguntam a Jesus, e eles falam assim: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Essa passagem é um pouco antes, muito antes, do que João teve a visão lá em Apocalipse. E os discípulos já queriam saber: nos fale sobre o sinal dos tempos, o fim dos tempos, como vai acontecer. E Jesus começa então a relatar alguns acontecimentos que iriam acontecer. E ele fala em guerras e rumores de guerras. E ele fala assim: mas ainda não é o tempo. E ele continua falando ali, a partir do versículo 9, sobre a grande perseguição e dificuldade que os discípulos de Jesus, todos aqueles que professam a Jesus como Senhor e Salvador, iriam passar nessa terra. E ele termina então respondendo esse sinal do fim dos tempos. Perdão. No versículo 14 ele responde assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim que João viu, um dia vai acontecer. Ela é uma verdade. Essa visão é uma verdade. João já viu acontecendo. Um dia nós passaremos por ela. Porém, para que ela aconteça, para que um dia todos nós estivermos diante do Cordeiro, falando: grande salvação o Cordeiro nos deu. É necessário que essa mensagem, que o Evangelho, ele vá a todas as nações, a todo o mundo, como testemunho a todas as nações. É necessário que as nações e os povos e as tribos de diversas línguas ouçam a respeito do Cordeiro. Que eles entendam, que eles compreendam. A palavra, Jesus não fala que todos iriam se converter, mas é necessário que todos ouçam. Tenham a oportunidade de conhecer essa salvação, de ter acesso a essa salvação. Hoje muitos brasileiros que passam na frente dessa rua têm a oportunidade de entrar numa igreja, têm a oportunidade de estar nesse culto de manhã, no culto à noite, mas ainda muitas pessoas ao redor do mundo não têm a mesma oportunidade, não têm o mesmo acesso, não têm o mesmo conhecimento. Nós, brasileiros, somos privilegiados por termos acesso a essa palavra. E nós, como igreja, nós temos uma missão que o Senhor Jesus nos deu, como embaixadores do reino, de levar essa mensagem àqueles que não conhecem. Porque não devemos nos esquecer que nós, como brasileiros, também somos alvos de missões. Nós fomos alvos de missões. Missionários vieram até essa terra. Muitos anos atrás, começaram essa igreja, começaram outras igrejas. E hoje nós temos acesso ao Senhor Jesus. Mas ainda muitos povos vivem na escuridão. E nós hoje vivemos num país que ainda vive na escuridão.
Nesse momento agora eu vou passar um vídeo, se o irmão já puder já deixar preparado, não colocar ainda, para que vocês conheçam um pouco do contexto e da história dessa nação chamada Camboja. Da difícil história, trágica história de uma nação que passou por um pouco mais de 45, 46 anos, um genocídio, uma matança generalizada nesse país. E diferente do genocídio que aconteceu com os judeus, que era uma nação tentando exterminar a outra nação, no Camboja, foi o próprio povo exterminando o próprio povo. São coisas tão terríveis que aconteceram naquela nação e que causaram traumas tão profundos a esse povo, que hoje eles estão começando, essa nova geração está conseguindo começar a viver sem os traumas da guerra que aconteceu entre 75 a 79. O Khmer Vermelho destruiu a nação. Mas eu vou deixar então com o vídeo e na sequência vocês vão poder então conhecer um pouquinho da história das nossas filhas e como também essa igreja fez parte dessa história. Porque essa igreja tem nos apoiado desde o nosso treinamento, desde 2008, quando nós fomos treinar na missão em São Paulo. Quando nunca imaginávamos que um dia estaríamos aqui com 2 filhas cambojanas e uma nascida também no campo missionário. Nós somos muito gratos a todos vocês, a todos aqueles que oraram, que contribuíram, que investiram, que levantam vocacionados e que todos aqueles que amam missões. Isso é fruto de uma igreja missionária. Então nós somos muito gratos a vocês e tudo aquilo que vocês ouvirem hoje, tudo é para a glória de Deus, mas sintam-se parte, como o pastor Eric falou. A igreja muitas vezes precisa entender que esse não é o trabalho do missionário, é o trabalho da igreja. Nós somos apenas um braço da igreja no Camboja. O trabalho não é nosso. O trabalho é nosso como corpo, para a glória do Cordeiro. Amém? Então eu deixo o vídeo aqui e agradeço a Deus porque consegui falar. Eu achei que nem ia conseguir falar hoje. E depois a gente volta, depois dos testemunhos. Muito obrigado, queridos. Um pequeno país localizado no Sudeste Asiático. O Camboja faz fronteira com 3 países, a oeste com a Tailândia, ao norte com o Laos e a leste com o Vietnã, sendo que a sua capital chama-se Phnom Penh. Apesar do Camboja ainda ser um dos países mais pobres da Ásia, é hoje um dos locais no Sudeste Asiático mais procurado e visitado por turistas de diversas partes do mundo. Tudo isso graças às suas belezas naturais, os lindos arrozais que se estendem pela vasta planície, a uma cultura muito rica e milenar e principalmente pelas ruínas do famoso templo Angkor Wat, que desde 1992 se tornou Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é o símbolo da bandeira nacional. O Camboja é um país budista, sendo que mais de 90% da população segue o budismo e suas práticas. A religião está impregnada na cultura do povo e muitos templos, monges e oferendas fazem parte do cotidiano do cambojano. O passado recente do Camboja foi manchado pelo terrível genocídio do Khmer Vermelho, que aconteceu no final dos anos 70 e devastou o país, levando à morte de quase 1/3 da população. Durante o genocídio, estima-se que 1,5 a 3 milhões de pessoas perderam suas vidas vítimas da guerra, fome, trabalhos forçados e doenças. Muitos foram levados para as fazendas de extermínio e mortas sumariamente. Todas as pessoas que possuíam qualquer nível de escolaridade, como médicos, engenheiros, professores, homens de negócio e toda a elite do governo foi assassinada.
Imagine o impacto que isso acarreta na estrutura desse país por gerações. Sob a liderança de Pol Pot, o Khmer Vermelho buscava criar uma sociedade comunista, baseada na produção agrícola. Por isso, toda a população que vivia em áreas urbanas foram redirecionadas às zonas rurais em fazendas coletivas e eram obrigadas a realizarem trabalhos forçados. As pessoas que sobreviveram a esse terrível regime saíram traumatizadas, não apenas com uma nação destroçada, mas também com cicatrizes profundas na alma e no espírito, fazendo permanecerem por anos na escuridão, sem nenhuma esperança. Cremos que apenas Jesus pode trazer esperança e um futuro diferente a essa nação. Porém, hoje, estima-se que apenas 2% da população seja cristã, entre católicos e protestantes. Desta forma, o cristianismo ainda é inexpressivo nessa nação, ainda que nas últimas décadas tenha havido um certo crescimento, fruto da ação missionária no país. As portas estão abertas, não sabemos ainda por quanto tempo, principalmente quando se trata do trabalho de discipulado e evangelismo com crianças e jovens. É necessário pensarmos em uma ação a longo prazo para prepararmos essa nova geração para se tornarem os agentes transformadores nessa sociedade, mudando o futuro e o rumo desta nação. Ore pelo Camboja, envie e contribua. Você pode ser a resposta. Esse é o povo que o Senhor nos deu, que nós amamos, que é hoje a nossa casa. E o Senhor foi tão bom conosco que Ele nos deu 2 filhas de lá. E hoje vocês vão ouvir um pouco da história delas. Olá, bom dia. Como minha mãe já apresentou meu nome é Pari, mas vocês podem me chamar de Pi. Pode ir. E esse aqui, meu nome escrito em Khmer é Pari. Como vocês sabem que eu sou cambojana, mas eu sou filha do Robson e Aline. Bom, mas hoje eu vou contar um pouco da minha história, mas eu vou contar em Khmer, na minha língua, para vocês também podem ouvir um pouco da minha língua. Então, eu cá no khét Krache,ដែលជាខេត្តតូចមែនទែននៅជិតប្រទេសVietnam. Eu nasci no Camboja, numa cidade muito pequena, perto do Vietnã. ដោយអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូគឺ90ទៅ99% ជាព្រះពុទ្ធសាសនា E o Camboja, ele é um país budista e 95% da população é considerada budista hoje, a maioria das pessoas. អញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏បានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលជឿព្រះពុទ្ធសាសនាដែរ E por isso eu nasci numa família budista. អញ្ចឹងទៅគឺបើដោយសារពួកយើងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះម្ដាយបងយើងជូនពួកខ្ញុំទៅវត្ត Esses são os pais biológicos delas. E por serem uma família budista, eles levavam os filhos ao templo, né? É muito comum para que os monges possam abençoar as pessoas. ហ្នឹងហើយដោយសារអ្នកជឿព្រះពុទ្ធសាសនាគេជឿថាដូចយើងទៅវត្តអញ្ចឹងយើងទៅសុំព្រះពរពីលោកឲ្យមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យជួបរឿងបញ្ហាផ្សេងៗ Então, eles levam a gente ao templo e os monges nos abençoam para que a gente tenha prosperidade, saúde e uma vida boa. អញ្ចឹងជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមពិបាកទៅគឺបន្ទាប់ពីឪពុករបស់យើងបានស្លាប់ E a nossa vida começou a ficar muito difícil depois que o meu pai faleceu. ម្ដាយរបស់យើងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគាត់ចាប់ផ្ដើមផឹកស្រាលេងល្បែង A minha mãe, ela entrou numa depressão bem grande e ela começou a beber muita cerveja, consumir álcool e a jogar jogos de azar. គាត់លេងល្បែងរហូតដល់អស់លុយឬអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុករបស់យើងបានទុកឲ្យយើង E a minha mãe, ela perdeu todo o dinheiro e a pouca herança que meu pai tinha deixado para nós jogando esses jogos.
ដើម្បីអ្នកនរគ្នាបានដឹងគឺពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំនៅទូចមែនតើប្រហែលពី4ទៅ5ឆ្នាំគាត់បានប្រើឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើអីច្រើនមែនតើ E nessa época, eu e minha irmã, nós tínhamos entre 4 e 5 anos. E a minha mãe, ela usava a gente para fazer tudo em casa, porque ela não conseguia. ចឹងទៅដោយសារគាត់ក៏ស្វឹងច្រើនរាល់ថ្ងៃគាត់ប្រើឲ្យពួកខ្ញុំដងទឹកទៅលើដើម្បីដាំបាយធ្វើម្ហូបផ្សេងៗឲ្យពួកយើងញ៉ាំឲ្យគាត់ញ៉ាំ A minha mãe, eu lembro dela, ela estava bêbada todos os dias, então ela não conseguia fazer nada. Então, todos os serviços de casa, pegar água, cozinhar, ela fazia eu e minha irmã fazer, mesmo que a gente fosse muito pequena e às vezes nem sabia fazer direito. ហើយគាត់បានប្រើពួកខ្ញុំឲ្យទៅទិញស្រាត្រូវការដើរពីផ្ទះទៅតូបដើម្បីទិញស្រាអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើទៅរាល់ថ្ងៃហើយរៀងឆ្ងាយដែរ Então, a minha mãe usava eu e minha irmã para comprar cerveja para ela todos os dias. ហើយខ្ញុំចាំថ្ងៃមួយដែរគឺពេលហ្នឹងគាត់ស្វឹងគាត់បានប្រើឲ្យបងខ្ញុំធ្វើអីមួយតែបងខ្ញុំអត់ចង់ទៅធ្វើឬក៏គាត់អត់ចេះគាត់បានយកកបិតដែលនៅចិត្តដៃគាត់គប់ត្រូវកហើយឈាមខ្លាំងមែនតើ E eu lembro que um dia minha mãe estava bem bêbada e ela pediu para minha irmã fazer algo. Eu não lembro o que foi. Eu não lembro se minha irmã não queria ou ela não sabia fazer. E a minha mãe estava com uma faca e ela tacou a faca atrás do pescoço da minha irmã e saiu muito sangue. ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំយំខ្ញុំខ្លាចផងហើយម្ដាយបងខ្ញុំគាត់ក៏ភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ប្រើឲ្យខ្ញុំទៅយកកសែងជូតដោយសារឈាម E eu comecei a chorar muito e a minha mãe acordou, ela se deu conta do que ela tinha feito e ela falou para mim, pega uma toalha e vamos estancar aquele ferimento. ហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធម្មតាវិញដោយសារបន្ទាប់ពីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធម្មតាវិញហើយក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើអីហើយឬក៏ទៅទិញស្រាម្ដងទៀត E a minha mãe, ela não mudou, mesmo depois desse episódio, ela continuava bebendo e ela era a mesma pessoa sempre. ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់រហូតដល់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងមែនតើរហូតដល់គាត់មើលថែយើងអត់បានគាត់ក៏ជូនយើងទៅមណ្ឌលមួយ E a minha mãe, ela ficou tão doente que ela não conseguia então cuidar mais de nós. Então ela nos levou para um centro infantil na nossa cidade. ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្គាល់មណ្ឌលហ្នឹងតាមរយៈណាគេឬក៏ណាគេប្រាប់គាត់តែគាត់បានយកទៅហ្នឹងឆ្នាំ2010 Eu não sei como minha mãe ficou sabendo desse lugar, mas ela levou eu e minha irmã para vivermos ali no ano de 2010. ហើយអ្វីដែលល្អនោះគឺមណ្ឌលនេះជាមណ្ឌលគ្រីស្ទានមើលថែក្មេងៗបានល្អហើយយើងបានជឿព្រះអង្គ E algo muito bom que aconteceu na minha vida foi que nesse lugar eu conhecia Jesus. ដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅរូបខ្ញុំហើយនឹងរូបបងខ្ញុំ E ali naquele círculo está eu e minha irmã, nós éramos pequenas, né? ចឹងទៅប៉ុន្មានខែក្រោយមកគឺអំឡុងដែលពួកខ្ញុំរស់នៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងគេរកឃើញម្ដាយបងខ្ញុំស្វឹងដេកនៅលើថ្នល់ E muitos dias se passaram, ou meses, eu não lembro, mas alguém viu um dia minha mãe deitada, muito bêbada na rua e bem doente. ហើយគេក៏បានជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមទៅមេដឹកនាំយើងក៏ជូនយើងទៅជួបគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ E então levaram a minha mãe para o hospital e o tio, né, o líder desse centro infantil, ele levou eu e minha irmã para visitarmos a nossa mãe. ពេលពួកខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំអត់ឃើញមិនឃើញគាត់គឺគាត់ស្គមហើយគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតើភ្នែករបស់គាត់ឡើងលឿងដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេក E eu vi assim, minha mãe estava bem magra, bem doente, os olhos dela estavam bem amarelos. ហើយអ្វីដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺគាត់នៅតែទិញប្រើពួកខ្ញុំឲ្យទៅទិញស្រាឲ្យគាត់ Mas mesmo assim ela não tinha mudado. Ela fazia eu e minha irmã sair e comprar cerveja para ela, mesmo dentro do hospital. ពួកខ្ញុំយល់ថាគាត់ឈឺគាត់នៅដេកមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំគាត់ចង់ទៅហើយគាត់ក៏បានមូលកជាមកមន្ទីរមកគ្រូពេទ្យហើយនឹងមនុស្សផ្សេងៗនៅជុំវិញ E a gente chorava, a gente não queria ir porque ela estava doente. Se a gente falasse que não ia, ela torcia a nossa orelha e falava vai na frente de todo mundo. ពួកខ្ញុំអត់មានជំរឿនផ្សេងត្រូវតែទៅហើយទិញស្រាហ្នឹងតែត្រូវលាក់នៅក្នុងអាវដើម្បីកុំឲ្យគេឃើញ A gente não tinha escolha, a gente ia e escondia a bebida dentro da nossa roupa para que os médicos não vissem. ពួកខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងជាមួយគាត់រយៈពេល5ថ្ងៃហើយក៏ត្រឡប់ទៅមណ្ឌលវិញ E eu acho que eu fiquei com ela, eu e minha irmã, nós ficamos ali mais ou menos uns 5 dias e voltamos para nossa casa ali no centro infantil. ប៉ុន្មានខែក្រោយមកគេមេដឹកនាំបងពួកខ្ញុំអ្នកមើលថែហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់យើងបានស្លាប់ E algum tempo se passou e o líder dessa casa falou para mim, para minha irmã assim, olha, a sua mãe morreu. ហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំអត់បានដូច
នៅពេលដែលពួកខ្ញុំលឺហ្នឹងគឺអត់យំឬក៏អត់ពិបាកចិត្តដោយសារទី1អត់ធ្លាប់បានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគាត់ E eu e minha irmã não tivemos nenhuma reação, a gente não chorou, não ficamos tristes, porque a gente não tinha relacionamento com ela. ហើយទី2នោះគឺពួកខ្ញុំដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺល្អមានសាលារៀនមានមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗ E a gente também não recebia amor da nossa mãe. E nós estávamos vivendo bem nesse centro infantil. Nós tínhamos amigos, tínhamos comida, tínhamos escola. អញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2014ហើយមានឆ្នាំ2014ហ្នឹងមានថ្ងៃមួយជាថ្ងៃសម្រាប់បនពួកខ្ញុំ E 4 anos se passaram. Em 2014, nós chegamos nas férias escolares. មេដឹកនាំពួកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំទៅមណ្ឌលមួយទៀតដែលជាមណ្ឌលដូចគ្នាគ្រីស្ទៀនដូចគ្នាហើយមណ្ឌលហ្នឹងនៅខេត្តប៉ោយប៉ែតដែលនៅជិតប្រទេសថៃ E o líder dessa casa, ele falou para nós assim, olha, nós vamos fazer uma viagem, eu vou levar todas as crianças menores para um outro centro infantil que fica perto da Tailândia. É a mesma organização, é a mesma missão que cuidava dessas casas, mas em outra cidade. ហើយនេះក៏ជារូបថតដំបូងដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅ E essa foto foi o dia exatamente que nós fizemos essa viagem, então, de Kratie até Poipet, do outro lado do Camboja. ហើយខ្ញុំចាំថ្ងៃមួយហ្នឹងមុននឹងយើងទៅខ្ញុំបានសួរមេដឹកនាំយើងថារយៈពេលប្រហែលម៉ោងពីខេត្តនេះទៅខេត្តនោះទៅគាត់ក៏បានថារៀងឆ្ងាយដែរដូចប្រហែលពី12ទៅ13ម៉ោងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលយើងទៅប្រទេសក្រៅដឹងដោយសារឆ្ងាយហើយអត់ធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅខេត្តផ្សេងតាំងពីកើតមក E eu lembro que eu perguntei para o tio, quanto tempo vai durar essa viagem? Ele falou, umas 12 horas. E eu pensei, nossa, acho que eu estou indo para outro país, porque eu nunca tinha viajado. ហើយមូលហេតុដែលមេដឹកនាំយើងសម្រាប់ចិត្តឲ្យយើងទៅហ្នឹងគឺដោយសារមានគ្រួសារមួយដែលជាគ្រួសារបេសកជនដូចគ្នាហើយគាត់បានទៅដល់ខេត្តហ្នឹងហើយគ្រួសារនោះជាគ្រួសារជាម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំហើយនិងប្អូនខ្ញុំ E a decisão dos líderes de levar esse grupo de crianças para esse centro infantil é porque ali tinha uma família de brasileiros missionários cuidando daquela casa. E hoje eles são meus pais. E foi aqui que nós moramos, então, em 2014. ហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះយើងទៅដល់មណ្ឌលហ្នឹងហើយមានក្មេងៗច្រើនទៀតដែលរស់នៅកន្លែងហ្នឹង E nesse centro infantil tinham também várias crianças. Eu e minha irmã estamos ali na foto, meu pai. ហើយដោយដល់ថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញមេដឹកនាំយើងក៏បានសម្រេចចិត្តថាអត់ទេដល់ថ្ងៃទៅវិញគឺម្ដាយបងខ្ញុំគាត់បានសម្រេចចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងក្មេងៗដែលនៅហ្នឹងដូចឲ្យរស់នៅហ្នឹងប្រចាំត្រឡប់ទៅវិញឯង E o dia da gente voltar embora chegou, mas os meus pais na época eles tinham pedido, né, para os líderes, deixa esse grupo de crianças morar aqui, porque a gente quer cuidar deles. ហើយយើងក៏រស់នៅហ្នឹងហើយមានរូបថតខ្លះៗដែលរូបថតមានរូបថតដែលយើងថតខ្លះៗជាមួយប៉ាម៉ាក់ហើយជាមួយក្មេងៗផ្សេងៗ E aqui foi então a nossa nova vida, morando nesse novo centro infantil com as crianças. A gente comemorava aniversário e tínhamos uma vida bem melhor. ហើយដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញនេះជាសាលាបងពួកខ្ញុំហើយនេះជាឯកសណ្ឋានដែលយើងទៅរៀន E essa é a minha escola e essas são minhas amigas, nosso uniforme nessa época. ហើយនេះផងដែរក៏ជារូបថតដំបូងដែលពួកយើងហើយអំឡុងដែលពួកខ្ញុំរស់នៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងគឺម្ដាយបងម៉ាក់ប៉ាបងពួកខ្ញុំបានប្រាប់ថាអំឡុងដែលពួកខ្ញុំរស់នៅមណ្ឌលហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយបងពួកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាគាត់ចង់មានគោលបំណងនឹងចិញ្ចឹមពួកខ្ញុំតែពួកខ្ញុំអត់ដឹងទេពេលហ្នឹង Durante esse tempo, meus pais, eles tinham o desejo de nos adotar, mas a gente não sabia. ហើយក្នុងឆ្នាំ2017នឹងផងដែរគឺមានថ្ងៃមួយ
មកប៉ាបនពួកខ្ញុំហៅយើងទៅដើម្បីគាត់ថានឹងមានរឿងប្រាប់ចង់និយាយរឿងអីមួយ Em 2017, meus pais chamaram eu e minha irmã, porque eles queriam conversar com a gente. ហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានថានឹងយកខ្ញុំនិងបងខ្ញុំធ្វើជាកូនចិញ្ចឹម E eles falaram assim: nós vamos adotar vocês. ហើយគឺពួកខ្ញុំមិននឹកស្មានថានឹងមានគ្រួសារថ្មីហើយមិនមែនជាគ្រួសារខ្មែរហើយគ្រួសារដែលជាជនជាតិផ្សេងដែលពួកខ្ញុំអត់ធ្លាប់ដឹងពីមុន E eu nunca imaginei que eu teria uma família nova e de estrangeiros ainda. Eu nunca imaginei isso. ហើយមានរូបថតខ្លះៗដែលពួកខ្ញុំមានបន្ទប់ថ្មីល្អជាងមុនជាមួយបងអូនបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាបានញ៉ាំអីជាមួយគ្នាហើយបានមានកំណត់ជាមួយគ្នាហើយយើងបានទទួល passport ជាមួយគ្នានៅថៃ E essa foi a nossa nova vida com a nossa família. Nós ganhamos um quarto novo só para nós, para as minhas irmãs, porque antes a gente dormia com várias crianças. A gente tinha a nossa casa, a gente fez o passaporte, a gente viajava junto. ហើយមានរូបថតមួយចំនួនហើយមានរូបថតផ្សេងៗដែលពួកខ្ញុំបានទៅសាលារៀនល្អជាងមុនហើយបានមានកំណត់ល្អជាមួយគ្នា E a gente tinha uma escola nova, muito melhor, e essa foi sendo a nossa vida com a nossa família. ហើយក្នុងឆ្នាំ2018ផងដែរជាលើកទី1ដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកទីនេះ E no ano de 2018 foi a primeira vez que eu e minhas irmãs, né, nós viemos ao Brasil como filhas novas, né? ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្លែកមែនទែនអស្ចារ្យដោយសារអ្វីៗទាំងអស់ប្លែកហើយបានជាយន្តហោះពីស្រុកឆ្ងាយមកទីនេះគឺស្អាតទាំងអស់ E foi muito diferente para mim, eu vim tão longe e eu achei tudo muito bonito, e eu andei tanto de avião. ហើយនេះជាពួកយើងបានទៅជួបយាយតាហើយជួបបងប្អូនផ្សេងៗបងប្អូនជីដូនមួយ Então eu conheci meus avós, meus primos e toda a minha família aqui no Brasil. ហើយយើងក៏បានញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់មែនតើតិចញ៉ាំ churrasco E nós comemos muita comida gostosa, como churrasco. ហើយក៏បានទៅរាំនៅព្រះវិហារខ្លះៗដែរដែលដូចអាចបង្ហាញពីរាំឬក៏វប្បធម៌ខ្មែរឲ្យគេបានឃើញ E nós também tivemos a oportunidade de visitar várias igrejas e dançar a nossa dança típica do Camboja. ហើយរូបថតអាឡឹកនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញវាធំមែនតើដូចអត់ដែលឃើញពីមុនដោយសារនៅខ្មែរគឺអាឡឹកវាកូនងាពេកទៅអត់ដែលឃើញ E essa foto com a melancia é porque eu nunca vi uma melancia tão grande na minha vida. No Camboja as melancias são bem pequenininhas e nossa, eu tenho que tirar foto, tenho que abraçar, nunca vi uma enorme assim. ហើយឪពុកប៉ាបងខ្ញុំគាត់បានសរសេរសិភៅអំពីជីវិតបងពួកខ្ញុំហើយគ្រួសារបងពួកខ្ញុំ E então, depois de alguns anos, meu pai escreveu um livro contando todo o testemunho e a história da nossa família, tudo que Deus fez. ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំក៏ជាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តនៅព្រះវិហារបងយើងនៅខ្មែរជាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្ត E os anos se passaram. Hoje nós fazemos parte de uma igreja no Camboja. E de um tempo para cá eu tenho tido a oportunidade de servir nessa igreja e ser voluntária ali também. ហើយនៅព្រះវិហារមួយនេះផងដែរគឺរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកក្មេងៗច្រើនមែនទែនទៅចូលរួមគឺពី500ទៅ600នាក់ E nessa igreja, todos os domingos de manhã, nós recebemos entre 500 a 600 crianças que vêm das vilas. ហើយបើសិនមានកម្មវិធីធំៗផ្សេងៗមានទៅដល់1000ឬក៏2000នាក់ច្រើនមែនទែន E quando nós temos algum evento, nós recebemos entre 1000 a 2000 crianças. ហើយខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍ល្អហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបម្រើព្រះអង្គនៅទីហ្នឹងផងដែរ E ali eu tenho a oportunidade de servir a Deus e de aprender muitas coisas. ហើយនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញខ្ញុំនឹងមានគោលបំណងជួយបេសកជនម្នាក់ដែលគាត់ជនជាតិប្រេស៊ីលដែរនៅភូមិមួយទៀត E agora, quando eu voltar para casa, né, quando a gente voltar para nossa casa, eu vou estar ajudando essa missionária brasileira, Eliana. Ela tem um projeto nas vilas e ela me convidou para estar servindo a Deus com ela. ហើយ
ខ្ញុំនឹងសូមអ្នកទាំងគ្នាជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការបម្រើព្រះអង្គជាម្ដងទៀត Continuem também orando por mim, lembrando de mim nas suas orações, porque eu quero muito servir ao meu Senhor nesse tempo ali no Camboja. ហើយដើម្បីបញ្ចប់គឺដែលអ្នកទាំងគ្នាបានដឹងខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលជឿព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានឲ្យគ្រួសារថ្មី Como vocês viram na minha história, eu nasci numa família budista, mas hoje o Senhor me deu uma nova família que ama Jesus. រឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងដោយសារព្រះវិហារនេះតែងតែជួយដើម្បី Tudo isso pôde acontecer porque vocês também fizeram parte disso, ajudando no envio dos meus pais para o Camboja. ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនិងបងខ្ញុំក៏ជាម្នាក់ដូចជាអ្នកគ្រូដែលបានដូចមានឱកាសក្នុងការបម្រើព្រះអង្គបង្រៀនក្មេងៗបង្រៀនក្មេងៗដទៃទៀតដែលគាត់បានជឿព្រះអង្គឲ្យស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ E por causa disso, hoje eu também tenho a oportunidade de servir a Deus e levar o amor dele para as crianças no meu país. ចង់បញ្ចប់ខ្ញុំចង់អរគុណព្រះវិហារហើយអរគុណឱកាសពេលនេះដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចូលនៅទីនេះនិងចែកចាយទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំ Eu agradeço pela oportunidade que eu pude vir aqui hoje contar minha história para vocês. Obrigada. អរគុណ Amém, queridos? Bom, vocês viram então o impacto que uma igreja missionária pode fazer na vida de jovens. Né? Eu não sei, o pastor Eric, parece que o tempo já passou, né? Podemos um pouquinho mais? Nossa, já pode colocar já o PowerPoint. Nós só gostaríamos de apresentar para a igreja agora rapidamente o que nós temos feito nesses anos. Já estamos há 14 anos no campo missionário. Nós fomos ao nosso primeiro campo missionário foi na Indonésia, no ano de 2010. Ficamos por 4 anos cuidando de jovens naquela nação. Nós moramos no orfanato e algumas fotos deles. Passamos por algumas erupções vulcânicas. Né? Quem quiser passar por erupção vulcânica é só lá para a Indonésia, tem várias. E nós temos, eu não lembro se alguns irmãos lembram, em 2015 nós viemos aqui com uma das nossas meninas, a Férnia, de preto, ali em cima. Ela também recebeu o chamado missionário, hoje ela é missionária junto com seu esposo, numa pequena ilha lá na Indonésia. E também o Beni, que é o último menino de lá, já casado, já tem filhos os dois. E também numa outra ilha também são missionários hoje lá na Indonésia. Pode passar? Em 2014, até hoje, né, já há mais de 10 anos, nós estamos morando no Camboja. Também trabalhando em meio às crianças, nós fomos a trabalhar no centro infantil, onde nós conhecemos as nossas filhas. E por muitos anos ficamos nesse tipo de ministério, sendo pai e mãe de crianças, inserido dentro de um centro infantil ou de um orfanato. Mas há mais ou menos 3 anos e meio atrás, desculpa, Deus mudou o nosso ministério, nos deu uma nova visão. Chegando no Camboja, vocês viram a dificuldade que é a língua cambojana. E no início o missionário chega, não consegue falar a língua, não conhece a cultura. E nós vivendo com as crianças, mais de 50 crianças, queríamos passar alguma coisa para as crianças, na língua delas, material cristão. E procurando na internet nós não achávamos nada, praticamente nada, poucas coisas nós encontrávamos. E Deus nos desafiou então, minha esposa e eu, a começar um novo projeto, não para atingir apenas um centro infantil, mas para atingir, se Deus quiser, várias crianças no Camboja todo. Por isso que surgiu então, pode passar, esse novo caminho, né? Pode passar, a turminha da Lili, que em inglês é Lili's Team, ou em Khmer, os irmãos podem ler, né? Está escrito ali em cima. Chama-se Krom Robor Lili. E a Aline gostaria de falar sobre alguém, né, aqui, né? Hoje nós temos alguém aqui muito especial, que para que a gente tenha, né, esses vídeos no YouTube, precisa que tenha desenhos também. E alguém precisou desenhar. E o nosso desenhista é o cartunista Roger. E ele está aqui hoje. Muito obrigada, Roger. Ele tem abençoado muitas crianças no Camboja, através do dom que Deus deu para ele. Esse desenho aqui é dele. Foi todos os desenhos foram ele fez parte do nosso ministério, então alguém membro dessa igreja fez parte desde o início desse novo ministério, dos vídeos para as crianças. Então, quando eu preciso de alguma coisa, Roger, ele fala assim, é para já.
Então nós louvamos a Deus pela vida do Roger, né? Tem sido uma bênção mesmo e uma bênção para as crianças também no Camboja. Pode passar? Então aqui são só algumas experiências, tudo foi novo para nós, a gente não tinha experiência com nada a única experiência que eu tinha era com fotografia, mas filmagem, edição, fantoche, praticamente nada a gente tinha experiência, mas Deus nos deu essa visão, nos mandou dar um passo a cada vez, e hoje, pode passar? Isso. E quando nós lançamos as primeiras imagens, os primeiros vídeos, desculpa, uma grande igreja lá no Camboja, que é a ICF, é uma igreja internacional, um pastor americano, deu Covid, foi bem quando nós lançamos os primeiros vídeos, e também, como dividiu nas casas, e eles não tinham pessoas para cuidar das crianças, e ele foi procurar vídeos cristãos no YouTube, e achou os nossos vídeos, que nós tínhamos acabado de lançar. Então ele nos convidou a participar da igreja, nós morávamos em outra cidade, nos mudamos para lá, e hoje eles nos dão todo o suporte para a preparação dos vídeos. Todos os vídeos são feitos pela minha esposa e eu, um aperta a câmera, outro com o fantoche aqui, e a gente vai fazendo na graça do Senhor. Então essa igreja, no finalzinho, a última coisa que eu prometo aos irmãos que eu vou fazer é um vídeo do pastor Ed, mandando uma mensagem para a igreja, pode passar. Então hoje nós cuidamos de 2 canais no YouTube, que é a Lily's Team, que é o nosso canal, e o canal da igreja, que se chama ICF Cambodia Kids, pode passar. E nesses 3 anos e meio já produzimos mais de 100 vídeos em 4 diferentes séries e mais de 40 desenhos dublados, né? Mas essa última série nós fizemos em 3 línguas, que foi em Khmer, inglês e português. Todos esses fantoches dessa nova série, no campo missionário, quando você não tem, você tem que aprender a fazer. Então, aprendi a costurar na mão, a fazer os fantoches, todos esses fantoches foram feitos à mão, né? E ele que costura as roupas lá de casa, não sou eu não, ele é muito melhor. As filhas vêm, pai, furou alguma coisa, dá para o seu pai que ele costura. Pode voltar 2 slides, por favor? Mais um. Volta. Mais um. Não, volta. É uma foto que a gente está... eu ia mostrar para vocês que o cardápio é bem variado numa foto ali, que essa foto ali de cima, a gente está comendo bolinho de chuva. Mais embaixo, o Robson está comendo rato com os meninos. Então, se vocês quiserem, tem bastante variedade. Tem brasileiro, tem camai. O pastor Eric nos visitar lá já está convidado. E, final, pode colocar o vídeo já e nós terminamos por hoje. Muito obrigado, queridos. I'm going to tell you that I absolutely love working with Amini and Hobson and their ministry. These guys are overseeing the kids' resources. In Cambodia, there are hardly any resources that teach children about Jesus. And these guys got a burden in their hearts to let every child know who Jesus is. So they take resources, puppets, videos, and all these other things, and they create an amazing platform for schools, for churches of any culture, of any class, of any poverty or wealth standard to use resources for children to come to Jesus. This is a worthwhile investment because children are not only the future church, they are the church. And when you support them, you're supporting kids to become the church in Cambodia. Thank you so much for all they do. Obrigado. Seria necessário muito mais tempo para nós conhecermos melhor a realidade do campo missionário. O Roger, que está aqui, era membro da nossa igreja e hoje está lá na Metodista, mas continua servindo ao Senhor. Hoje é um dia de muita alegria e a gente poder saber um pouquinho mais. A diferença de empatia para psicopatia é que a empatia, nós sentimos, nós nos identificamos com as coisas que nós estamos vendo, com a situação. A psicopatia, não. Não há identificação, não há expressão. Mas o que o povo de Deus tem é empatia por causa de Jesus Cristo. E ao vermos tudo isso, chega ao nosso conhecimento um pouco mais do que nós vemos em nossa bolha, aqui na região, aqui mesmo em Londrina, tantos lugares que o Senhor tem dado a oportunidade de pregar o Evangelho.
E cada um de nós aqui é um chamado ao campo missionário. O campo nosso é aqui, do Robson e da Aline e a família é lá no Camboja, e assim o Senhor vai fazendo que se cumpra a palavra dele.